A viagem ao passado começa às margens do rio Itatinga, em Bertioga. Um barco da Codesp conduz os visitantes pelas águas tranquilas do rio Itapanhaú. A travessia é a mesma há 100 anos, iniciada pelos desbravadores da usina. A segunda etapa do nosso trajeto é feita neste trenzinho puxado a trator. Pela frente, são 7 quilômetros de extensão. Quem nos acompanha no passeio é o coordenador de Itatinga, o engenheiro Itamar. Com 22 anos de casa, ele conta com detalhes como foi o desafio de erguer a obra considerada inovadora para a época. Toda a parte de infraestrutura mecânica, equipamentos mecânicos, hidráulicos, foi fundido, tubulação, as turbinas Pelton, na Alemanha pela Voith, uma obra assim de uma infraestrutura muito difícil, que é um local de difícil acesso, né? E que na época foi um empreendimento assim muito grande. Os trilhos cortam o silêncio e trazem à tona a paisagem rica em vegetação da Mata Atlântica. 30 minutos depois, e estamos na Vila Inglesa. Construída no início do século, por aqui o tempo parece não passar. As 70 casas permanecem intactas desde a fundação. Na mini-cidade tem capela, escola, hospital e até a primeira locomotiva do porto mantida em exposição. Esse transporte lá do portinho, nesses 7,5 km de linha férrea até aqui a usina, era a locomotiva a vapor. No caso, essa locomotiva Itapema trabalhou aqui muitos anos, transportando isso desde a construção da usina. Seu Manuel é um dos moradores típicos. Ele chegou aos 21 anos de idade. Hoje tem 68. No coração, o ex-carpinteiro acumula saudade e parte da memória do povoado. Na época, éramos uma média mais ou menos entre adultos e crianças, era uma faixa mais ou menos umas 400, 450 pessoas, né? As casas lotadas, serra. A usina de Itatinga está situada no terreno da antiga Fazenda Pelaz, comprada em 1902 pelos empreendedores Cândido Gaffré e Eduardo Guinle. A obra começou em 1904 e foi inaugurada em 10 de outubro de 1910. A partir desse momento, o Porto de Santos passou a ser o único no Brasil a ter geração própria de energia. O Brasil precisa conhecer uma usina que tem 100 anos, que vem atendendo ao maior estado, o estado mais importante da nação, e atendendo ao porto, que é a porta de entrada e saída de mercadorias deste país. Portanto, Itatinga é muito mais do que, às vezes, nós temos o conceito que possa representar para a nossa comunidade. A primeira instalação da usina é a Casa de Força. Nela ficam as máquinas que produzem energia. Aqui é onde tem as máquinas, né, os hidrogeradores, que é o sistema de geração de energia elétrica da Codesp. Para entender como funciona o processo, é preciso recordar as aulas de física da escola. Em resumo, a água do rio chega por estes 5 tubos e passa por essa turbina. A pressão d'água faz com que a roda gire a uma velocidade de 514 rotações por minuto. Pelo menos 80% de toda a energia usada no Cais Santista é gerada aqui. Inclusive, na época, como ela foi uma usina superdimensionada, né, ela forneceu energia elétrica para os municípios, né, aqui nas cidades da região. Em 1907 forneceu até, numa crise de energia de São Paulo, né, os 500 kW diário para a capital, em 1927. E durante um bom tempo ela tinha energia mais que suficiente, a ponto de poder ficar com uma máquina parada em manutenção que não tinha problema de fornecimento. Agora vamos embarcar nesse veículo puxado por cabos e subir a uma altura de 640 metros. É lá que fica o início da tubulação adutora e a câmara d'água. A sensação é de estar numa montanha russa. A inclinação chega a 35 graus. Ajustes nos cabos são feitos a toda hora com um pedaço de madeira. São 40 minutos de pura adrenalina. Eu já tinha vindo em Itatinga, mas não feito esse passeio, né, essa subida. É muito emocionante, dá uma sensação de estar indo para a altura, né? Assim, a paisagem é magnífica e é uma pena que não seja usado para turismo, né? Porque já fico imaginando as reações de outras pessoas conhecidas, como se sentiria fazendo esse passeio. Depois de um dia inteiro de aventura, nossa última parada é nos tanques.
É aqui que a água da represa descansa, antes de correr pela tubulação serra abaixo e gerar energia. Nós temos 6.600 litros por segundo de água nos 5 tubos. Isso considerando a vazão máxima que gera os 15 mega. E agora, prestes a completar 100 anos de existência, o momento é de comemoração e de planejar as novas metas para o futuro. Dentro da própria usina, nós vamos trocar todos os painéis, que hoje são painéis eletromecânicos de controle, para painéis digitais, de forma a dar maior confiabilidade ainda ao sistema lá da própria usina. Devemos fazer a transposição do canal entre a margem direita e a margem esquerda, que hoje é com linhas aéreas em 2 torres de mais de 90 metros de alturas, por cabos passando por baixo do canal de navegação, com toda uma facilitação do ponto de vista de manutenção. E além disso, um grande empreendimento, nós estamos trabalhando junto à CPFL para que num horizonte de até 2 anos nós possamos sair dos atuais 23 megawatts de capacidade de fornecimento para o porto, entre CPFL e Codesp, para 35 megawatts, gerando condições de que o porto possa se beneficiar desse aumento de capacidade de energia para o sistema portuário brasileiro.